Para colocar em tela cheia é F5, pessoal? Esqueci aqui. Ok. João, estão visualizando? Tá sim. Tá, apareceu aí na equações, professora Lene? Exatamente. Ok, então vamos lá. Olha só. Quando você trabalha com equação, você trabalha com igualdade. Quando você trabalha com inequação, você trabalha com sinais de maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Então, eu tenho aqui, ó, maior, maior ou igual, menor ou igual. Então, a primeira coisa que a gente vai estar estudando hoje são as inequações do primeiro grau. Veja, eis uma inequação, porque o que apareceu aqui não foi uma igualdade, com um sinal de maior ou igual, tá? Então, vamos lá. Como é que a primeira coisa que eu vou fazer é analisar se a minha inequação é crescente ou decrescente. Ela é crescente quando o número que fica aqui na frente do x, o coeficiente do x, for positivo. Como foi 2, 2 é positivo, ela é crescente. Se esse número fosse negativo, ela era decrescente. Para você resolver uma inequação, o primeiro passo é transformá-la em equação. Como assim, Lene? Você vai pegar a inequação que você tinha, vai tirar esse maior ou igual e vai colocar um igual, para que você possa achar o valor de x. Então, ó, 2x menos 8 igual a 0, 2x igual a 8. Qual será o valor de x? 8 dividido por 2. E 8 dividido por 2 deu 4, tá bem? Então, eu transformei inequação em equação para achar o valor de x. Então, a função é crescente porque o a é positivo. Toda função crescente dá origem a uma reta com inclinação do primeiro quadrante para o terceiro. Como assim? Olha, a função é crescente. Então, essa reta tem essa inclinação aqui, ó, como se eu estivesse partindo do primeiro para o terceiro quadrante. Se ela fosse decrescente, ela teria essa outra inclinação aqui, ó, do segundo quadrante para o quarto, tá? Então, ó, eis aqui o eixo X e eu tracei uma reta do primeiro para o terceiro quadrante. Essa é a inclinação. O que é esse 4? Esse 4 é onde a reta que eu tracei, essa reta vermelha, tocou o eixo X. Isso daqui é uma bolinha. Não está aparecendo muito, mas tá bem? É por conta dos meus recursos lá do Paint que eu não consegui fazer direitinho. Então, é uma bolinha. Essa bolinha pode estar aberta ou fechada. Depende desse sinal da inequação aqui. Se tiver igual, a bolinha é fechada. Se fosse apenas maior, a bolinha seria aberta, ok? Então, eu coloquei uma bolinha fechada porque era maior ou igual. A seguir, eu vou pensar nesses sinaizinhos aqui. Que sinais são esses, Lene? Esses sinais são do eixo Y. Então, você imagina que se eu tivesse um eixo Y aqui do lado, toda vez que eu passar acima do eixo X, eu vou ter valores de Y positivo. Toda vez que eu passar abaixo do eixo X, eu vou ter valores de Y negativo. Então, uma função crescente se comporta assim: uma inclinação do primeiro para o terceiro quadrante, com essa parte aqui, que representa um segmento acima do eixo X positivo, e com essa outra que representa um segmento abaixo do eixo X negativo, tá? Porque eu estou avaliando o Y. E o que a inequação quer? A inequação quer avaliar onde que o resultado vai ser maior ou igual a zero. Ser maior é ser positivo. Ser igual é ser o valor de x que está aqui, tá? Então, eu vou responder assim: se a inequação quer que seja maior ou igual a zero, onde aconteceu?
no 4 e após o 4. No 4 ela é igual, que é onde o valor de y é 0, no 4. E após o 4 ela ficou positivo. Então, solução x pertence aos reais dá o quê? X tem que ser maior ou igual a 4 para que a inequação seja maior ou igual a 0. Vou repetir novamente. Deixa eu ver se tem alguém esperando aqui. Só um minutinho. Ok. Tá? Então, novamente, ó. Você pegou a inequação, transforma em equação. Como? Tira o maior ou igual e iguala a 0. A seguir, resolve isso daqui. Resolvendo, eu tive x4. Olho para o coeficiente do x, ele é positivo. Coeficiente positivo indica função crescente. Como é a reta de uma função crescente? Do primeiro para o terceiro quadrante. Toda reta que tem essa inclinação, ela é positiva na parte de cima, negativa na parte de baixo. E eu botei bolinha fechada porque tinha um sinal de igual. A inequação quer saber quais valores leva a função a ser maior ou igual a 0. Ser maior é ser positivo, ser igual a 0 é aqui nessa bolinha fechada, no 4. Então, para valores maiores ou iguais a 4. Vou te mostrar novamente a ideia nessa daqui, ó. Te dei uma inequação. Menos 3x mais 9 menor ou igual a 0. É uma inequação. Vou transformar em equação. Olha, peguei o menos 3x mais 9 e igualei a 0. Olhei para o coeficiente de x, ele é negativo. A função é decrescente. E fui resolver isso aqui. Menos 3x igual a menos 9, multiplicaria por menos 1. 3x igual a 9. O valor de x, 9 dividido por 3, que deu 3. Qual é a inclinação da reta quando a função é decrescente? Do segundo para o quarto quadrante. Quando ela é crescente, foi do primeiro para o terceiro. Quando ela é decrescente, é do segundo para o quarto. E aí vou olhar aqui, apareceu o sinal de igual, bolinha fechada. Que valor fica nessa bolinha fechada? O valor que eu achei para x, 3. Estou pensando sobre o y. Essa parte de cima aqui, ó, vou representá-la aqui. Essa parte está acima do eixo x, é y positivo. E essa outra aqui, ela está abaixo do eixo x, então ela é negativa. O que a inequação quer? Onde que a função seja menor ou igual a 0. Ser menor é ser negativa, ser igual é aqui na bolinha fechada. Então, eu vou dar a solução. X pertence aos reais, tá o quê? X vai ser maior ou igual a 3. Vamos às suas dúvidas. Pergunte. O que eu falei aí? Ele não queria que fosse menor ou igual a 0? Sim. Então, se for maior ou igual a 3, vai ser negativo. Vai ser negativo, certo? Porque a reta está passando abaixo, tá vendo? E ela é negativa depois do 3. Porque antes do 3 ela ficou positiva. Entendi. Ó, outra coisa importante a saber. Quando você está trabalhando com uma função crescente, aqui embaixo o sinal vai ter a mesma direção do lado de cima. Se lá em cima estava maior ou igual, aqui continua com maior ou igual. Quando a função é decrescente, as coisas viram, tá vendo? Se lá em cima eu usei menor ou igual, na resposta eu vou usar maior ou igual. Porque na decrescente, os sinais se invertem, o que leva esse sinal a se alterar. Vou mostrar isso de novo aqui, olha. Vamos lá. Coloquei essa questão. O Luiz falou que não tinha entendido. Onde? Aonde, Luiz? Fala, João. Ele falou que é no S igual a X pertence real.
Nessa parte, assim, mais ou menos, Então, de observar. a solução sempre começa assim: x pertence aos reais, tá o quê? Sempre, tá vendo? X pertence aos reais, tá o quê? E a seguir vem a análise do x. Nessa primeira aqui, queria que fosse maior ou igual a zero. Ou seja, ser maior é ser positivo, ser igual é nesse pontinho aqui. Onde que foi maior ou igual a zero? Depois do 4. E depois do 4 são valores maiores ou iguais a 4. Nessa outra que eu mudei a inclinação da reta, o que a inequação queria? Que fosse menor ou igual a zero. Ser menor é ser negativo. E com essa inclinação de reta, a parte negativa está depois do 3. Tá vendo? Então, x maior ou igual a 3. Aí eu chamei a atenção assim, quando você está agindo com uma inequação crescente, vai acontecer da direção desse sinal ser a mesma da resposta. E quando ela for decrescente, vai acontecer que se um tiver maior ou igual, na resposta será menor ou igual. Os sinais se invertem quando ela é decrescente. Vou tentar mostrar isso nessa próxima que eu coloquei aqui. Olha, coloquei essa daqui. 4x menos 3 maior que zero. Transformei em equação. 4x menos 3 igual a zero. Fui em busca do valor de x. 4x igual a 3, x igual a 3 quartos. O que é 3 quartos? É onde a reta toca o eixo x. Com qual inclinação? Com a inclinação de uma função crescente, porque o a é positivo. Qual é a inclinação de uma função crescente? Do primeiro para o terceiro quadrante. A reta está sempre assim. Dessa vez eu deixei a bolinha aberta. Por que aberta? Porque aqui não teve igual, foi apenas maior. Para ter uma bolinha fechada, tem que aparecer o tracinho de igual aqui embaixo. Ok, então fiz a análise. Pensando no eixo Y, para cá, onde a reta subiu, ela sobe com valores positivos de Y. E aqui onde ela desceu, abaixo do eixo X, em relação ao eixo Y, ela desce com valores negativos. Aí voltei lá em cima. O que o exercício quer? Onde ela é maior que zero. Ser maior que zero é ser positiva. Onde que ela foi positiva? Depois do 3 quartos. Então, maior que 3 quartos. Por que não maior ou igual? Porque a bolinha estava aberta. E se a bolinha ficou aberta, eu não tenho igual aqui. Eu só tenho maior ou menor. E agora quero chamar a atenção porque eu havia falado. Se aqui na inequação veio com o sinal de maior, quando eu coloquei a resposta também ficou com a mesma direção do sinal lá de cima. Agora, olha essa outra. Menos 5x menos 10 menor que zero. É uma função decrescente, porque o a é negativo. Igualei a zero, fui resolver. Menos 5x igual a 10, x deu menos 2. Se ela é uma função decrescente, a inclinação não é como a primeira, a inclinação vira, porque ela passa a ser do segundo para o quarto quadrante. Nessa inclinação do segundo para o quarto quadrante, essa parte que a reta subiu aqui, ó, corresponde a um y positivo. E essa outra parte aqui abaixo do eixo x representa um y negativo. O que a função quer? Onde ela é menor que zero. Ser menor que zero não é ser negativa, ou seja, ela está sendo negativa após o menos 2. Então, x pertence aos reais, porque a gente sempre começa aqui com x maior que o menos 2. E aí, o que eu vejo? Que se na inequação estava menor, na resposta ficou maior. Então, quando ela é decrescente, a inequação dada e a resposta ficam com sinais virados, opostos. E quando ela é crescente, a inequação dada e a resposta ficam na mesma direção de sinal. Aí eu coloquei um quadro resumo aqui para você, ó. Dá uma olhada aqui com muita atenção. O que você tem que observar? Primeiro, o a da função. Se ele for positivo,
a função é crescente. Se ele for negativo, a função é decrescente. Tudo bem? Função crescente tem qual inclinação de reta? Do primeiro para o terceiro quadrante. Função decrescente tem qual inclinação de reta? Do segundo para o quarto. Como são os sinais do y? Ó, na função crescente, aqui em cima é positivo, porque a reta está passando acima do eixo x. E aqui embaixo, que ela está passando abaixo do eixo x, o y é negativo, tá bem? Quando a função é decrescente, aqui ela está passando acima do eixo y, é positivo aqui. E lá embaixo, o que ela será em relação ao eixo y quando estiver passando aqui? Ela terá valores negativos. Aí eu respondi aqui, ó, para te mostrar aquela questão do sinal. Se você estiver trabalhando com maior, na resposta vai ficar maior. Se você estiver trabalhando com menor, na resposta vai ficar menor. Quando a função é decrescente, essa situação se inverte. Se você está começando lá com o maior, a resposta fica menor. Se você começar com o menor, a resposta fica maior. Dúvidas aqui ou tudo bem? Eu vou disponibilizar essa aula para vocês assim que eu terminar, para que vocês possam estar observando e fazendo as atividades. Entendido a função do primeiro grau? Beleza? Isso daí é uma questão de tempo. Beleza. Na hora que você pegar lá para fazer, né? Uma coisa importante de você lembrar, é função crescente? É esse gráfico aqui, sempre. É função decrescente? Vai ser sempre esse outro gráfico aqui, com os sinais posicionados exatamente onde eu coloquei, tá? Agora, em relação à função decrescente, a inequação do segundo grau, ela segue a mesma linha de raciocínio, mas eu não tenho mais reta, eu tenho parábola. Então, eu preciso de toda a sua atenção aqui para você acompanhar o passo a passo, tá bem? Olha, primeira coisa, foi dada uma inequação. Por que inequação? Porque o sinal aqui é de maior. Como é que eu vou fazer o estudo do sinal dessa função? Primeiro, eu vou transformar em equação, ou seja, eu vou igualar a zero. Porque só quando eu transformo em equação que eu tenho o x' e o x duas linhas. Então, veja lá, peguei a equação, calculei o delta e calculei o x' e o x duas linhas. Joguei na fórmula como um todo, ó, menos b, mais ou menos a raiz do delta, que é b ao quadrado menos 4ac. O delta deu 1, e aí eu teria que fazer 5 mais ou menos a raiz de 1 sobre 2. 5 mais 1 deu 6, dividido por 2, 3. 5 menos 1 deu 4, dividido por 2, 2. Então, olha, quem são os zeros da função? O 2 e o 3. Eu também sei que a parábola tem concavidade voltada para cima, porque o A é positivo. Ó, olha para cá. Ó, a parábola tem concavidade voltada para cima, porque o A é positivo. Ela toca o eixo X no 2 e no 3, porque são os zeros da função. As bolinhas estão abertas. Por que bolinha aberta, Lene? Porque lá em cima eu usei o maior. Eu não usei o maior ou igual. Bolinha fechada só com tracinho aqui embaixo que representa igual, tá bem? Então, eu deixei as bolinhas abertas. Aqui no meio da parábola, ó, é o espaço que ela passa abaixo do eixo X. Quando ela passa abaixo do eixo X, o Y dela tem qual sinal? Negativo. E quando ela passa acima do eixo X, o Y dela é positivo. Então, ela passou acima do eixo X aqui, que me gerou sinais positivos, e me passou acima do eixo X aqui, que também gerou positivos. Aqui embaixo, ela está abaixo do eixo X, por isso, negativo. Tudo bem? Agora, eu vou voltar lá. O que a inequação quer? Ela quer saber onde que essa função ela é maior que zero. Ser maior que zero é ser positiva. Então, ela foi positiva aqui, ó, antes do 2, que representa valores menores que 2, e ela foi positiva depois do 3,
que representa valores maiores que 3. Então, olha como eu anotei a solução. X pertence aos reais, tal que. Sempre começamos assim. Primeiro, ela foi positiva aqui. O que é aqui? Valores menores que 2. Ou ela também foi positiva aqui. Valores maiores que 3. Dúvida nessa? Tudo bem aqui? Se não está tudo bem, eu volto. Tudo bem, sim. Que bom. Então, olha a segunda que eu coloquei. X ao quadrado menos 2x mais 1 maior que zero. Essa é a inequação. Vou para o meu passo a passo. Igual a zero, resolve a equação. Aí eu fui lá. Delta, menos 2 ao quadrado, menos 4ac. Delta deu 4 menos 4, 0. O que eu sei de uma parábola quando delta é 0? Ela toca o eixo x em apenas um ponto, porque x' é igual a x duas linhas. Aí fui achar, x menos b mais ou menos raiz de 0 sobre 2, 2 mais 0 por 2 deu 1, 2 menos 0 por 2 deu 1. Então, é uma parábola com concavidade voltada para cima, porque o A é positivo, tocando o eixo x apenas num ponto, que é o 1. Então, eis a nossa parábola aí, concavidade para cima, toca o eixo x com bolinha aberta, porque lá era maior, não era maior ou igual, no 1. Aí eu me pergunto assim, essa parábola ficou em algum momento abaixo do eixo x? Não. Antes do ponto 1, ela está acima do eixo x. Depois do ponto 1, ela também está acima do eixo x. Ela só não esteve acima do eixo x nesse ponto aqui, vocês concordam? Que é no 1. Porque nesse ponto, ela tocou o eixo x. Naquele ponto ali, o y seria igual a 0 e não maior que 0. Aí eu vou responder. Eu penso assim, olha, a resposta para ser maior que 0 é onde ela é positiva. Ela foi positiva antes do 1, ela foi positiva depois do 1. Ela só não foi positiva no 1. Então, olha como eu sistematizei a minha resposta. X pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente de 1. Porque se ela for menor que 1, ela deu positivo. Se ela for maior que 1, ela foi positiva. Ela só não deu positiva no 1. Então, ao invés de eu responder maior que 1 ou menor que 1, eu já respondi, tem que ser diferente de 1. Tudo bem? Tudo sim. Tudo bem? Ok. Tudo. Então, vamos ver essa próxima aí, Essa aqui eu já coloquei um menor ou igual. Eu dei a inequação do segundo grau, igualo ela a zero, vou buscar os zeros da função. Primeiro, calculo delta, b ao quadrado menos 4ac, que deu 1. Depois fui para o x', x duas linhas. Menos b é mais ou menos a raiz de 1 sobre 2 vezes 2. 5 mais 1 deu 6, 6 sobre 4, daria decimal, eu optei por simplificar por 2. 3 sobre 2. O x2, 5 menos 1 deu 4, dividido por 4 deu 1. Interpretando, parábola com concavidade para cima, tocando em dois pontos, que são eles 3 sobre 2 e 1. Tracei a parábola. Parábola com concavidade para cima, tocando em dois pontos, que é o 1. Se eu dividir 3 sobre 2, vai dar 1,5. Então, o menor valor eu coloquei primeiro, o maior valor eu coloquei depois. Abaixo do eixo x, a parábola é negativa. Antes do eixo x, ela foi positiva, porque passou acima. Depois do 3 sobre 2, ela também está passando acima e ela é positiva. Mas o que a inequação quer dessa vez? Onde ela é menor que zero? Ela é menor que zero na parte negativa. E a bolinha está fechada porque ela não tem que ser só menor que zero. Ela tem que ser menor que zero ou igual. Então, aqui,
Do 1 até o 3 sobre 2, ela é menor que zero. No 1 e no 3 sobre 2, o y é igual a zero. Observe você que eu peguei a equação e igualei a zero. Então, eu achei os valores de x que levavam o y a ser zero. Tudo bem? Então, olha, antes, quando a gente resolveu o exercício, tinha dado algo antes do 1 e depois do 3 sobre 2. Não é o nosso caso. O nosso caso, no momento, está entre, está no meio. No meio de quem? Do 1 e do 3 sobre 2. Então, olha como eu escrevi. X pertence aos reais, está o quê? X está entre. Entre quem? O 1 e o 3 sobre 2. Por que esse igual aqui? Porque lá em cima tinha o igual, então eu vou manter o igual na resposta. O x tem que ser maior ou igual a 1, mas ao mesmo tempo ele não pode ser maior, né? Ele tem que ser menor ou igual a 3 sobre 2. Ficou nesse intervalo aqui, de 1 fechado até 3 sobre 2 fechado também. Quando eu tenho algo antes e depois, eu vou usar o ou uma coisa ou outra. Quando eu tenho algo aqui, ó, no meio, que é entre, a forma de escrita é sempre essa, porque me indica que o x é maior ou igual a alguma coisa, mas ao mesmo tempo ele é menor ou igual a um outro valor. Tá? Dúvidas nessa ou tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Que bom. Ah, Gustavo pediu para repetir. Vou repetir. Olha, primeira coisa, igualei a função a zero. Por quê? Porque eu quero descobrir quais são os zeros da função. Calculei o delta, calculei o x' e o x duas linhas. Parábola tem concavidade para cima porque o a é positivo. Toca em 2 pontos porque o delta deu positivo. Que pontos são esses? O menor foi 1, o maior foi 3 sobre 2. Então, parábola com concavidade para cima. A parte da parábola que passa abaixo do eixo x, ela é negativa. A parte da parábola que passa acima, ela é positiva. Aqui ela está passando acima do eixo x também, ela é positiva. O que a inequação queria? Onde que a função era menor ou igual a zero? Ser menor que zero é ser negativo. Ser igual é nesses pontinhos aqui, 1 e 3 sobre 2. Então, a parte que me serve lá na inequação é essa que está aqui no meio, porque é a parte que ela foi negativa. Como é que eu vou escrever? Sempre dessa forma aqui, ó. Eu coloco o x no meio e direciono os sinais nessa posição que eles estão. Sempre que o intervalo está no meio, eu direciono os sinais nessa posição. Porque os sinais nessa posição estão me indicando assim, ó. O x nesse momento, a parte está aberta para ele. Então, ele é maior que 1. E nesse segundo momento, em relação a x, o sinal está fechado para ele. Quando o sinal está aberto, ele é maior que alguma coisa. Quando o sinal está fechado, ele é menor que esse outro valor aqui. Então, eu posso dizer que o x que me serve é maior ou igual a 1, mas, ao mesmo tempo, está no intervalo que termina. Termina onde? Tem que ser menor ou igual a 3 sobre 2. Tá? Sempre que tiver assim um intervalo de um número até outro, é essa escrita que a gente usa, porque ela mostra onde começa e onde termina. Tudo bem? Ok. E agora eu trouxe essa outra aí, ó. Nessa outra, olha, as coisas estão organizadas como as demais que eu dei? Ou você está percebendo que tem termos antes da igualdade, tem termos depois, não é exatamente o zero. Então, o que significa? Que isso daí está desorganizado e eu preciso organizar. Olha eu organizando. Eu vou aplicar a propriedade distributiva aqui em cima. Ficou menos 4x ao quadrado, menos com mais menos 4x, maior ou igual, menos 3x ao quadrado, menos e menos deu mais 3, menos 3x.
A seguir, eu vou passar todos os termos para o primeiro membro. Olha, menos 4x vai para lá, menos 4x ao quadrado, vai para o primeiro membro, mais 3x ao quadrado. E o resultado vai dar menos x ao quadrado. Menos 3x vai para menos 4x, vai para o primeiro membro, mais 3x. Menos 4x mais 3x deu menos x. E esse mais 3 também passa para o primeiro membro como menos 3. Repito o sinal de maior ou igual. E, como não sobrou nada depois da igualdade, eu coloquei zero. Então, a minha equação é menos x ao quadrado menos x menos 3 maior ou igual a zero. Peguei a inequação, transformei a equação para achar os zeros da função. Olha, delta, b ao quadrado menos 4ac, delta deu negativo. Parei aqui e me pus a pensar. O que significa um delta negativo numa função quadrática? Significa que a parábola não toca o eixo x. Então, eu sei, ó, ela não vai tocar o eixo x e ela vai ser virada para baixo. Olha a parábola aí. Ela não está tocando aqui não, tá bom? Apesar de ela estar bem próxima. Ela não toca o eixo x e ela está virada para baixo. Ao olhar para ela, eu percebo que ela não passou acima do x nenhuma vez. E ela também não tocou o eixo x nenhuma vez. Ou seja, ela só está abaixo. E abaixo ela é negativa. Concordam? Então, essa função aí, que está com concavidade voltada para baixo, abaixo do eixo y, ela é negativa o tempo inteiro. Mas o exercício aqui da inequação não quer saber onde ela é negativa, quer saber onde ela é positiva ou zero. Ela não foi positiva em lugar nenhum, ela não tocou o eixo x, então ela também não foi zero em lugar nenhum. Não tem nada que leve essa função a ser maior que zero. Por isso, eu anotei aqui, ó, solução vazia. Tá? Entendido essa ideia aqui? Ou dúvidas? Então, quando o delta é negativo, a parábola não toca o eixo x. É isso aí. E aí você olha para o A. Se ele for positivo, ela vai ficar toda acima do eixo x. Se ela for negativa, ela vai ficar toda abaixo do eixo x. Se ela estiver toda acima do eixo x, ela é positiva o tempo inteiro. Se ela estiver toda abaixo do eixo x, ela é negativa o tempo inteiro. Ok? Ok, entendi. Tá, e aí também trouxe essa daqui, ó, para vocês me acompanharem aí como resolução final. Ó, tá desorganizada, eu vou passar tudo para o primeiro membro. Então, ficaria ali, ó, 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado, 1x ao quadrado. Mais 5x mais 9x vai dar mais 14x. Mais 8 mais 5 deu mais 13. Mantenho o sinal ali de cima menor ou igual a zero. Primeiro passo, organizei. Segundo passo, transforme em equação para achar os zeros da função. Aí achei o delta, que deu 144, e fui para o x', x duas linhas. X igual a menos b, mais ou menos a raiz de 144, que é 12, sobre 2 vezes 1, 2. Menos 14 mais 12 dá menos 2, dividido por 2, menos 1. Menos 14 menos 12 dá menos 26, dividido por 2, menos 3. Paro para pensar, ó, concavidade virada para cima porque o A é positivo. Delta positivo, a parábola toca em 2 pontos. Então, é uma parábola com concavidade para cima, tocando em 2 pontos. O menor deles, o menos 13, e o maior, menos 1. Então, concavidade para cima, toca no menos 13, toca no menos 1. Bolinha fechada, por quê? Porque tem um sinal de igual lá. Não é só menor, é menor ou igual. Fechei a bolinha aqui, fechei a bolinha aqui. Nesse intervalo aqui, ela passou abaixo do eixo x, ela é negativa. Antes do menos 13, a parábola está passando acima do eixo x, ela é positiva. E depois do menos 1, também está acima, ela é positiva.
O que o exercício quer? Quer onde ela é menor ou igual a zero. Ser menor que zero é ser negativo. Ser igual a zero é onde a bolinha está fechada, são os zeros da função. Aí eu tenho que responder assim, ó. A função foi menor ou igual a zero no intervalo que começou no menos 13 e terminou no menos 1. Então, x pertence aos reais, está o quê? Esses valores de x são maiores ou iguais ao menos 13 e, ao mesmo tempo, fica no intervalo menor ou igual a menos 1. Então, o intervalo que me serviu começou no menos 13 fechado por conta do igual lá de cima e terminou no menos 1 fechado também por conta do igual lá de cima, tá? E eu trouxe aqui um resuminho para você que vai te ajudar muito na hora de você traçar a sua parábola para fazer os estudos. Olha, se o A for positivo, com cavidade para cima. A Babi pediu para avisar que ela precisa sair da sala. Eu consegui ler lá em cima. Obrigada, João. Então, ó, se o A for positivo, com cavidade para cima, com cavidade para cima, com cavidade para cima. Tocar o eixo X ou não depende de quem? Do delta. Se o delta é positivo, toca em 2 pontos. Se o delta é negativo, não toca. E se o delta for zero, toca num ponto só. Quando que as bolinhas são fechadas? Quando for maior ou igual ou menor ou igual. Quando que as bolinhas são abertas? Quando for maior ou menor, ok? Quando a parábola tiver essa posição, ela é negativa aqui dentro, porque passou abaixo do eixo X, e ela é positiva do lado de fora. Quando a parábola não toca o eixo X, mas tem concavidade para cima, ela é positiva o tempo todo. E quando ela tem concavidade para cima tocando num ponto só? Ela é positiva antes desse ponto, ela é positiva depois desse ponto, e nesse ponto aqui, ela não é positiva nem negativa, ela é igual a zero. É o momento que x' é igual a x duas linhas. E se o A for negativo, Lene? A negativo vai dar sempre concavidade para baixo. Com delta positivo, toca em 2 pontos. Como é que ficam os sinais da parábola? Positivo aqui dentro, porque foi a parte que passou acima do eixo X, e negativa do lado de fora. Se ela não toca o eixo X, negativo o tempo inteiro. Se ela toca num ponto só, ela é negativa antes daquele ponto, ela é negativa depois. E nesse ponto aqui, ela é igual a zero. As suas posições de parábolas, bem como os sinais correspondentes, serão um desses daí sempre. Ok? Dúvidas aqui ou tudo bem? Tudo bem.